Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está começando pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Nossa live no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube. Aquele convite sempre para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão, participar também pelo WhatsApp. O número é o 973350038. Mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto, quinta-feira chegou, e todo mundo sabe, nesse espaço, às quintas-feiras, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje, que vão debater, vão analisar os temas aqui propostos. Procurador de Justiça aposentado Carlos Cardoso, associado do MPD. Tudo bem, procurador? Seja bem-vindo, mais uma vez, ao Gente que Fala. Ok, tudo bem, bom dia, um abraço a todos e vamos ao programa. Obrigado pela presença. Também com a gente, Ana Flávia Pires, bióloga, diretora da Germsure Biosafe e consultoria. Tudo bem, Ana Flávia? Tudo bem, bom dia a todos, um prazer estar aqui novamente. Está em Brasília, né? Estou em Brasília, estou aqui curtindo uma seca. Também com a gente, doutora Zildete Leal, advogada e mediadora. Doutora Zildete, tudo bem por aí? Boa tarde. Olá, Mauro. Bom dia a todos. É uma grande honra estar aqui novamente no programa. Agradeço o convite também ao Dr. Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, no qual eu estou como conselheira atualmente, e ao Dr. Ricardo, que é o presidente do MPD. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Eu quero pedir uma gentileza, doutora Zildete. Está no smartphone, coloque ele na posição horizontal para ficar dentro do padrão da imagem dos demais nas redes sociais, por gentileza. Enquanto isso, eu apresento aqui o doutor Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e idealizador do SUS e da Anvisa. Professor Gonzalo, mais uma vez com a gente, muito bem-vindo. Tudo bem por aí? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você e com os colegas aqui na bancada, né? Vamos ao programa, como já disse o nosso querido Carlos Cardoso. Vamos lá, o nosso primeiro tema de hoje, do Gente do MPD que Fala, 12:02 agora. Olha, pessoal, nesta semana, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por 3-2 derrubar a decisão do ministro Cássio Nunes Marques, que devolvia o mandato ao deputado Fernando Francischini, do União do Paraná. O parlamentar havia sido cassado em 2021 pelo TSE por divulgação de informações falsas sobre as urnas eletrônicas. O presidente Jair Bolsonaro se insurgiu contra essa decisão e, num evento lá no Palácio do Planalto, repetiu as fake news que levaram à cassação de Francischini, do deputado Francischini, e também atacou, neste evento, ministros do tribunal. Procurador Carlos Cardoso, começo com o senhor sobre esse tema. Bom, o presidente repetiu aquelas fake news, ele tem dito, né, que não existe infração penal para fake news, e justamente o contrário, né, destacou o ministro Edson Fachin, presidente do TSE, né, naquele dia. Não há direito fundamental para a propagação de discurso contrário à democracia. Sem dúvida. Nesse caso, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal acertou ao tornar vencida a posição do ministro Nunes Marques. O fato é o seguinte: o deputado cassado Fernando Francischini, por ocasião do pleito de 2018, valendo-se da sua rede das suas redes sociais, onde ele tem ou tinha, acho que algumas centenas de seguidores, ele fez afirmações falsas. Ele se referiu a fatos que não aconteceram, fatos que, segundo ele, afetariam a lisura, a correção do processo eleitoral que estava em curso. Isso foi objeto de investigação por parte da polícia e do Ministério Público. Apurou-se que os fatos aos quais ele se referiu não aconteceram, portanto, ele criou fatos mentirosos e, a partir daí, passou a produzir mensagens políticas contra a lisura do processo eleitoral. Isso foi apurado ao longo de 3 anos e ele acabou sendo
condenado e cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em sede de recurso interposto ao Supremo, que foi distribuído à segunda turma do Supremo, ele obteve uma liminar do ministro Nunes Marques suspendendo a cassação, que gerou o julgamento pelo plenário, vamos dizer assim, da segunda turma, onde essa liminar do ministro Nunes Marques foi revogada. E, curiosamente, essa decisão acontece dentro de um contexto onde se verifica que o presidente Bolsonaro insiste em colocar em dúvida a lisura e a correção do sistema de votação no Brasil, que registre-se nunca nenhum fato que o desabonasse. E parece que o presidente transformou isso numa verdadeira obsessão política por parte dele. Segundo alguns, essa obsessão política esconderia aí propósitos golpistas do presidente, que está começando a produzir um discurso para colocar em xeque o eventual resultado desfavorável nas próximas eleições presidenciais. A exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, quando o ex-presidente Trump foi derrotado pelo atual presidente americano, Joe Biden. A conferir isso. Mas o fato é que o sistema eleitoral brasileiro é um dos mais seguros e autênticos do mundo. Nunca houve um único fato comprovado de que tivesse havido fraude nesse sistema eleitoral. O próprio presidente Bolsonaro, de vez em quando, afirma que ele teria ganho as eleições no primeiro turno, em 2018, e que ele teria provas que demonstrariam esse fato. E essas provas nunca apareceram. O fato é o seguinte, na minha avaliação, essa posição da segunda turma, que me parece ser a posição majoritária do Supremo, pode, eventualmente, se o presidente insistir nessa trilha de divulgar e fazer afirmações mentirosas, pode colocar em xeque a própria candidatura dele. E ele já está verbalizando isso. Não sei se o propósito dele é esse, de criar uma crise institucional dessa envergadura. Talvez seja, talvez não. O Brasil está vivendo um momento disfuncional, né? Nós estamos numa crise institucional aí que envolve os três poderes da República. E vamos conferir. Mas me parece que a decisão, eu tenho convicção de que a decisão do Supremo nessa questão foi absolutamente correta. Doutora Zildete Leal, está com a conexão ok. Eu vejo que a sua imagem não está bem posicionada aí, né? Consegue me ouvir? Doutora Zildete? Seu microfone fechado, doutora. Seu microfone fechado, doutora. Não está ouvindo a gente. Professor Gonzalo, vamos repercutir essa questão? Oi, Mauro. Eu estou ouvindo sim, está me ouvindo? Agora vamos lá. Existem duas conexões aí e uma está interferindo na outra. É preciso desligar uma para não dar essa microfonia e aí a gente poder aqui na sequência. Doutora Zildete, está de acordo com o entendimento do procurador Carlos Cardoso? Essa insistência do presidente na questão do ataque às urnas eletrônicas, repetindo as fake news que levaram à cassação do deputado Francischini. Ele insiste também que não existe infração penal para fake news. O próprio ministro Edson Fachin, no seu voto, que manteve a cassação do deputado Francischini, destacou que não há direito fundamental para a propagação de discurso contrário à democracia. Seu entendimento? Então, Mauro, na realidade, o meu entendimento é que realmente aqui nós não temos ainda uma legislação de fake news em vigor, né? Só que nós temos fake news eleitoral.
No meu ver, ele praticou um crime de incitação à desordem pública e anarquia. Então, eu entendo que o STF, como disse o procurador, agiu corretamente em cassar mesmo, porque a decisão do ministro, né, do STF nomeado pelo Bolsonaro, que foi monocrática, não era viável. Eu acho, no meu entendimento, não era viável. Então, a turma agiu corretamente ao julgamento, porque, na realidade, o crime que ele praticou foi contra o Estado democrático de direito, porque quando ele alegou, né, que ele só apenas estava transmitindo os fatos que ele ouviu, mas ele, na qualidade de representante dos cidadãos, se ele recebeu denúncias, o trabalho dele era mandar investigar, não ele trazer a público, como ele trouxe, colocando colocando para o cidadão essa dúvida, né? Essa dúvida das eleições. E ele também não conseguiu provar nada de tudo que ele falou. Então, eu acho que eu concordo, sim, com a posição do STF em relação à defesa, porque o STF, a lei maior, representa a defesa da Constituição, eles falam que são guardiãos da Constituição, então eles têm que defender, sim, contra todos que atacar o Estado democrático de direito, a República. Então, eu concordo, sim, e ele praticou um crime elencado no artigo 321 da lei de fake news eleitoral. Nós temos fake news, uma lei ainda que protege, a pessoa que comete fake news pode estar respondendo por os crimes de injúria, difamação, calúnia ou mesmo racismo, injúria racial, porque ainda não tem uma lei propriamente dita de fake news, mas temos a fake news eleitoral, que praticamente quando pratica os deputados, os candidatos, os representantes, e podem responder, sim, está lá na lei, que eles podem até perder o mandato, como ocorreu com o deputado. Então, eu concordo, sim, com a decisão do STF. Professor Gonzalo, e sobre aquela fala do presidente Bolsonaro, irado, né, contrariado com essa confirmação da cassação do deputado estadual Francisquini, lá do Paraná, ele falou: eu fui do tempo em que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais. Bom, longe de querer analisar qualquer aspecto jurídico dessa fala do presidente, o que é possível analisar é o fato político. Como já foi mencionado aqui pelo Dr. Carlos, ele está criando um ambiente que encaminha para uma situação de irreversibilidade no que diz respeito ao Estado democrático, ao reconhecimento do Estado democrático. Ele está tentando criar uma crise política entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo. E dessa crise política, ele tem, ao criar essa crise política, ele tem o objetivo, certamente, de dar um golpe de Estado, como ele tem seguidamente falar, não, porque o Exército, porque as Forças Armadas, porque o artigo não sei o que da Constituição que dá direito ao Exército, às Forças Armadas tomarem decisões para reestabelecer a democracia. Então, o presidente está trilhando um caminho perigosíssimo para o futuro do Brasil enquanto uma nação democrática. Ele está criando um problema político que não terá como ser revertido sem ser através do afastamento jurídico dele e aí criando a crise política que ele deseja criar, que ele quer resolver militarmente. Eu acho que a sociedade tem que estar muito atenta para isso e pronta para reagir duramente, publicamente, a sociedade. É bastante triste e preocupante ver esse clima, mas eu não vejo outra alternativa no futuro imediato. E essa fala, eu fui do tempo em que decisão do Supremo não se discute, se cumpre, eu fui desse tempo, não sou mais, reforçaria, né, essa crise política, essa animosidade entre os dois poderes.
o executivo e o judiciário. Tudo leva a crer que ele está criando esse espaço, porque reeleição está muito difícil para ele, né? Todas as pesquisas estão apontando nesse sentido. Agora ainda, e esse escândalo da XP, né? Quer dizer, uma instituição importantíssima do ponto de vista financeiro. Eu não tenho recursos na XP, mas se eu tivesse, eu ia ficar muito preocupado. Uma instituição que pensa assim e pensa assado por causa da opinião do mercado. Então, nós estamos vendo a crise ser criada a olhos vistos na sociedade brasileira. Ana Flávia. Não, o Vencina colocou agora uma questão, né, essa coisa da XP, gente, isso é muito impactante, né? Então, você tem agora uma instituição como a XP cancelando uma pesquisa porque ela não está satisfeita com esse resultado, né, com o que a gente tem visto, né? Então, o que a gente vê mesmo é que o que está se tentando criar é esse clima, né, desarmônico na sociedade, entre os poderes, e essa confusão, porque sabe que a reeleição está realmente muito distante da realidade. E aí cria-se toda essa cortina de fumaça, né? Toda essa problemática em cima das urnas da eleição, para se, na verdade, esconder o fato real, que é que a gente teve 4 anos aí de um péssimo governo, e principalmente dentro de um contexto de uma pandemia, que foi extremamente mal gerenciado, e a proximidade agora de uma eleição, com uma possível não reeleição. E aí agora você tem instituições financeiras né, não satisfeitas com esses resultados, como se né, o Lula tivesse sido ruim para as indústrias e para as instituições financeiras, né? Isso que é surreal. Seguindo com o programa Gente do MPD que Fala, a parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, nesse espaço sempre às quintas-feiras. 12h17, vamos para o próximo tema. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu ontem que os planos de saúde só são obrigados a cobrir tratamentos que constam no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O que o STJ analisou foi se a lista da ANS é taxativa ou exemplificativa, ou seja, se as operadoras só são obrigadas a cobrir o que consta na lista da agência ou se procedimentos fora do rol também devem ser oferecidos em caso de prescrição médica. Difícil entender essa história, né? Como é que tudo ficou, né, professor Gonzalo? O que é que muda na prática? Até porque essa decisão, né, a gente tem a seguinte informação, de que ela serve de orientação para a justiça, né? Então, acho que tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, né? Sim. Então, a primeira água a rolar é que a gente tem que entender do que nós estamos falando, né? Tem uma questão complexa chamada judicialização da assistência à saúde. Essa questão é a questão mais importante que nós estamos discutindo muito mal. O que é a judicialização? Um comprador de plano de saúde acha que tem direito a ter um determinado tipo de tratamento. Ele solicita o tratamento para a operadora diz, não vou oferecer, porque não faz parte do rol da ANS. O rol é a relação de produtos que a ANS aprova para serem pagos, fornecidos pela operadora. Então, ao a operadora dizer não vou fornecer, o cliente entra com uma ação na justiça e o juiz tem que decidir, né? Mas ele não sabe se aquilo é bom, se aquilo é ruim, é uma decisão meio no escuro. Hoje estamos tentando criar uma assessoria para os juízes, para eles terem mais condição de tomar essa decisão. Eles acabam tomando a decisão com base lá no artigo 196 da Constituição, que diz que é direito do cidadão, dever do Estado fornecer assistência à saúde. É essa discussão que o Superior Tribunal de Justiça interviu, nessa discussão que ele interviu. E ele disse o seguinte, o rol tem que ser seguido, portanto, o rol é taxativo, ele determina. Com isso, acaba muito do que nós temos chamado de judicialização. Opa, isso pode ser positivo.
Porém, isso implica que a Agência Nacional de Saúde Suplementar terá que ter condição de fazer a análise tecnológica para incorporar ou não processos, medicamentos, ao incluir um produto ou um processo no rol. E a agência está funcionando muito mal. O atual presidente da agência foi indicado pelo deputado Ricardo Barros, né, do qual nós temos muitos maus exemplos recentes. A agência sofre de uma doença chamada de captura. Ela foi capturada pelo mercado, esse negócio da dupla porta. Então, o que parece bom, acabar com a judicialização, é ruim, porque nós temos uma agência frágil. Acho que foi um mau momento para o STJ se manifestar sobre um assunto muito importante, muito pertinente, que é a questão da avaliação da tecnologia para incorporação pelas operadoras. Agora, professor Gonzalo, o que é que muda na prática, no dia a dia dos usuários de plano de saúde que estão com tratamentos em andamento, que foram obtidos a partir da judicialização e que o juiz definiu como direito fundamental, ou ele considerou a palavra do médico, e agora ainda tendo que considerar que esse entendimento é só uma orientação, né, para as demais instâncias da justiça? Todos esses tratamentos estão em risco nesse momento de serem interrompidos. A ideia é a seguinte: se a agência não aprovou, isso pode ser fosfetalonamina. Lembra da fosfetalonamina? Era um produto que dizia que curava câncer e que não curava nada, era bobagem. Então, essa discussão, o produto produz um resultado ou não produz um resultado? A agência faz a avaliação de tecnologia e coloca ou não o produto no rol de acordo com o tipo de análise que eles fizerem. É disso que nós estamos falando. Então, por exemplo, tratamento, uma coisa que ficou muito discutida foi a questão do tratamento dos autistas. Os autistas têm um tratamento que é um tratamento psicológico, né? É uma coisa que a vida, né? Paliativo. Sim, mas você não pega. Qual é o objetivo do tratamento feito para os autistas? Aumentar a sociabilidade e diminuir a agressividade. Como é que mede isso? Agora, quem tem um filho autista sabe do que aconteceu com ele. Essa tecnologia, baseada nos conhecimentos criados por um sujeito chamado Skinner, né, tudo comportamentalismo, é um ramo da psicologia. O comportamentalismo é uma ciência. E esse método terapêutico é um método terapêutico mundialmente aprovado. Provavelmente, os planos a ANS não vai colocar a aba, essa terapia, no rol. E aí, como é que ficam os autistas? Ana Flávia, eu falei dessa água na ponte, né, passando por debaixo da ponte, tem muita coisa para acontecer, porque é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, mas ainda tem a palavra do Supremo, tem uma ação direta de constitucionalidade por lá, ou seja, nada é definitivo enquanto isso não for apreciado. E é isso que o Vencina colocou. É bom para quem essa decisão, né? Você termina com uma questão da judicialização, que realmente pode pesar, pesa para a ANS, pesa para o Estado, pesa para todo mundo, mas a gente não tem uma agilidade da agência em aprovar novas tecnologias. Então, quanto tempo uma pessoa vai precisar esperar para que a ANS inclua no seu rol uma tecnologia, para que ela tenha acesso a essa tecnologia, quando, na verdade, ela já existe, o médico já conhece, já tem estudos científicos que mostram que ela é efetiva, e aí vem uma questão que eu acho controversa, que a gente teve uma mudança no uso de medicamentos, né, no SUS, quando se tirou da Anvisa, né, a possibilidade de dizer, né, olha, esse medicamento só serve para isso, ponto final, e se criou um mundo paralelo aí, onde a empresa pode pleitear fora da bula o uso desse medicamento, dessa tecnologia, de forma que a gente chama off-label,
mas, na verdade, sem ser para pesquisa. Então, quer dizer, como que você não pode pedir para a ANS, né, para a sua operadora de saúde, para pagar um tratamento que já existe, mas que não está no rol, mas, ao mesmo tempo, as empresas podem pleitear no SUS que ele incorpore determinado medicamento ou tratamento ou tecnologia, sem ele ter dito isso para a Anvisa. Então, não faz sentido. Você vê que isso está sendo para agradar algumas poucas pessoas, né? É muito direcionado isso. E vamos aguardar o que o Supremo tem a nos dizer com relação a essa decisão, porque eu acho que, no mínimo, o que a gente vai precisar é de ter mais agilidade. Então, a ANS tem 30 dias para julgar determinada tecnologia. É capaz de fazer isso? Tem gente para fazer isso? Acho que não. Doutora Zildert, enquanto o Supremo Tribunal Federal não apreciar essa ação direta de inconstitucionalidade, qual é o poder dessa decisão no sentido de diminuição das judicializações, ou seja, as pessoas que têm a intenção de entrar em busca de tratamentos que existem, mas que não estão no rol, e aqueles que estão com tratamentos em andamento e que passariam a perder esse direito do tratamento. Ganho, né, justamente a partir da judicialização. Então, Mauro, na realidade, ainda não cabe recurso no STF, mas a gente não sabe se vai subir, porque para subir tem que infringir lei constitucional, né? Então, vai analisar se infringiu a lei constitucional, aí o STF vai julgar. No meu entendimento, não vai acabar a judicialização, aliás, eu acho que vai aumentar, porque o cidadão é o vulnerável da relação, né? E os contratos, geralmente, eu vejo os contratos de saúde mais unilateral do que bilateral, porque o consumidor acaba assinando, o consumidor não entende, como até nós, advogados, eu, por exemplo, não atuo na área nessa área, então eu não entendo essa parte dos tratamentos, tudo, como o mesmo juiz, como o Gonçalo Vecina falou, o doutor Gonçalo, até juízes não entendem, ele precisa até ter um assistente, às vezes, uma pessoa, um perito que entende dessa área, antes de dar um julgamento do pedido. O rol deixou brecha esse rol, e principalmente naquela parte que fala que os pacientes podem pedir inclusão de um procedimento mediante um aditivo no plano da cobertura. Mas como que eles vão entender? Como que eles vão saber disso? Então, eu acho que o consumidor, paciente, é vulnerável nesse sentido. O voto da ministra Nancy também deixou brecha, né? Porque eu acho que até os advogados que forem entrar com a ação nesse sentido para os seus clientes, pode até usar esse voto dela, né? Porque ela fala, né, na vulnerabilidade do consumidor em relação a entender o critério, qual é essa doença, porque eles falam, né, que se não tiver no rol, se tiver no rol um tratamento similar àquele que ele ia fazer, ele pode usar, ou se não, o mesmo SUS, né? Eu não sei, eu já até ouvi de um colega, ele falou que, na realidade, esse pensamento é bem liberal, que eles, na realidade, querem cobrar que a gente pague o SUS pelos tratamentos, e vai aumentar também lá no SUS, porque se não tem lá no meu plano de saúde, tudo bem que o consumidor, todo mundo, mesmo os que pagam o plano de saúde, tem direito ao SUS, porque o SUS é pago com nossos impostos, nós que pagamos o SUS, todo mundo que paga imposto paga o SUS e tem direito a usar o SUS. Mas, geralmente, quem tem uma condição melhor tem o plano de saúde, que já libera para aqueles que não têm a usar o SUS. Mas, provavelmente, a pessoa vai acabar indo para o SUS se não conseguir usar o seu plano de saúde. Então, eu acho que a judicialização vai aumentar, sim, nesse sentido. Os colegas vão usar as brechas da lei, usar as brechas desse rol, para poder amparar o consumidor que vai estar desamparado. Procurador Carlos Cardoso, fecha esse tema, seu entendimento. Eu penso o seguinte, eu espero que o Supremo, em recebendo um recurso contra essa decisão do STJ, suspenda essa decisão liminarmente e confira o caráter de repercussão geral
a uma futura decisão a ser tomada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal sobre esse tema, dada a extrema relevância desse tema para o conjunto da sociedade brasileira. A Constituição Federal de 88, no plano dos direitos sociais, estabeleceu os fundamentos sobre os quais foi criado o Sistema Único de Saúde, o SUS. Talvez tenha sido a maior conquista de saúde pública de um povo nas últimas décadas no mundo. O professor Vecina talvez possa falar melhor a esse respeito, com certeza. Nós precisamos tornar os investimentos no SUS, ao lado dos investimentos em educação, em ciência e tecnologia, investimentos absolutamente prioritários para o povo brasileiro, no presente e no futuro e para sempre. Essa discussão tem muito a ver com o pouco caso que se tem feito em relação ao SUS por sucessivos governos brasileiros. Apesar de tudo, com todas as dificuldades, não fosse o SUS, muitos de nós estaríamos mortos por efeito dessa pandemia causada pela Covid. Então, essa é uma questão central. É esse o eixo central. 49 milhões de brasileiros dependem de planos de saúde. Muitos deles oferecem um atendimento à saúde inferior ao SUS. Então, tudo isso precisa ser colocado na balança. Faltando 29 minutos para 13h, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Uma paradinha breve, intervalo, mensagem do nosso apoiador. A gente já volta. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 28 minutos para 13h agora, a gente prossegue com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O Brasil vive alta de casos da Covid-19 e alguns fatores ajudam a explicar o que especialistas consideram a quarta onda da pandemia no Brasil. Dados do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde indicam que a média móvel de casos ou de novos casos diários é de 35 mil. No final de abril, esse índice era de 12 mil, e um levantamento do laboratório DASA também mostrou aumento na positividade da doença, subindo 4% em uma semana e 10% em 2. Muitas pessoas que escaparam da doença até agora acabaram infectadas, e aí surgem as dúvidas, né? A gente vai esclarecer aqui agora. Mas, primeiramente, Ana Flávia Pires, por que os casos de Covid-19 estão aumentando? Bom, vivemos ainda na pandemia, né? Ela não acabou. A gente está falando de um vírus respiratório e que era previsto que a gente vivesse dessa forma, porque é assim que acontece com a influenza, assim que acontece com outros vírus respiratórios, em que essa época, principalmente agora de junho, julho e agosto, há essa escalada. A gente passou aí por um afrouxamento, né, digamos assim, das questões de distanciamento social e de uso de máscaras. Então, realmente é plausível que acontecesse essa escalada, apesar de estarmos todos vacinados, e ainda bem que estamos, né, com uma alta taxa de vacinação, onde a gente não vê
um aumento da hospitalização, pelo menos não neste momento, mas a gente vê que as pessoas perderam o medo do Covid, principalmente com a chegada da Ômicron, né? Então, antes, com uma alta, né, porcentagem de hospitalização, as pessoas tinham muito medo e realmente não queriam se infectar de jeito nenhum. Com a Ômicron, quando você vê, eu fiquei resfriada, passei uma semana na cama, nananã, e melhorei. Então, eu não quero mais deixar de ir num show, eu não quero mais usar máscara, eu não quero mais ter um distanciamento social para proteger a minha saúde de um vírus que ele, né, age em mim como se fosse uma doença respiratória. E, na verdade, não é bem isso que acontece com o Covid. A gente tem visto aí a Covid, que chamamos de Covid longa, e o que a Covid deixa, né? Eu estou vivendo isso, eu tive Covid em janeiro, e eu estou tendo uma queda de cabelo muito grande, e isso as pessoas não estão entendendo o que acontece. Tem muita gente falando de uma perda de memória ali, está conversando e perde um pouco a memória, então as pessoas não estão levando em consideração o que a Covid, o que essa infecção deixa em você depois. As sequelas. Uhum. As sequelas que elas podem ficar. E essa escalada de casos, realmente, a gente já estava imaginando que ela poderia acontecer e, infelizmente, as pessoas também não têm buscado se testar tanto quanto deveriam. Agora aquelas dúvidas, né, das pessoas que até aqui não tinham se infectado e passaram a se infectar, quando fazer o teste? Como achar que deve ir para a farmácia, o autoteste, o teste de farmácia, a que recorrer primeiro? E no caso de um teste positivo, qual é o tempo de isolamento hoje? Então, bom, ainda bem que hoje a gente tem várias possibilidades de testagem, né? Se a gente for lembrar, há 1 ano e meio atrás, né? Não vou nem dizer 2 anos atrás, mas 1 ano e meio atrás, quando a gente só tinha RT-PCR dentro do laboratório. Então, hoje a gente tem a possibilidade de quem pode comprar um autoteste na farmácia, ter esse autoteste em casa para se testar a qualquer momento de sintoma, você pode se testar. Lembrando que todo teste ele é um apoio ao diagnóstico. Então, você fez o teste, você tem um sintoma, você se testou, o teste deu negativo, você permanece com sintomas após 2 ou 3 dias, você precisa se retestar. Isso é para qualquer agravo, não é apenas para a Covid. A gente passa por uma problemática no Brasil que, como a gente não testa para vírus respiratórios, a gente só testa para Covid, então você dá negativo no Covid, você, talvez eu esteja com vírus respiratório, eu não sei, você acaba nem se testando para Covid novamente, né? Então, se testar sim, a qualquer momento de sintoma. Se teve contato com uma pessoa positiva, aguarde uns dias para se testar, e as possibilidades de testagem são inúmeras, né? Inúmeras não, são pelo menos 4, desde o autoteste que você pode comprar e ter na sua casa, até o teste rápido que você pode fazer com o farmacêutico dentro da farmácia, até você procurar a telemedicina e o médico solicitar um pedido de exame e você realizar pela sua operadora de saúde, e ainda algumas unidades básicas de saúde pelo SUS têm ofertado também o teste rápido de antígeno. Não são todas, não estamos no mesmo momento de janeiro, pelo menos aqui em Brasília, eu posso dizer que em janeiro a gente tinha muitas unidades oferecendo teste, hoje não temos tantas, mas ainda existe essa possibilidade. Professor Gonzalo, qual é a diferença fundamental entre essa onda que a gente vive, que os especialistas dizem ser a 4ª, e o que aconteceu anteriormente, né, nas ondas que se passaram? Claro, o fundamental, a principal diferença, as anteriores, as iniciais, não tinham vacina, as mortes eram mais frequentes. Além disso, qual é a comparação que a gente consegue fazer hoje? Independente de qual onda a gente esteja, porque depende de como a gente mede essas coisas, nós estamos vivendo a Ômicron. A Ômicron teve uma primeira subvariante chamada de BA1, e agora 90% dos casos que nós estamos tendo é a BA2. Já está no nosso meio a BA4 e a BA5, que já está fazendo estrago no hemisfério norte. Então, e ter uma doença não protege contra ter outra. Então, você vai ter BA1, vai ter BA2, vai ter BA3, vai ter BA3, não, porque ninguém sabe onde foi parar a BA3. A BA4 e a BA5. Neste momento, inverno, relaxamento no uso de máscaras, relaxamento no isolamento social e uma variante, uma subvariante, que é a BA2, muito infectante, o espetáculo é esse que a Ana já mostrou. Eu diria, sem medo de errar, para quem está nos ouvindo, se você ainda não teve, você vai ter
dessa vez. Vai ter. Exatamente. O doutor Vencina, o doutor Amilcar Tanuri falou exatamente isso para mim em janeiro. Falou, você não teve ainda? Não, você pode deixar, que nem se você for para uma montanha, você não vai escapar. Agora você vai ter. Você vai ter. É muito complicado para os mais frágeis. Quer dizer, os velhos e os imunodeprimidos, imunoincompetentes, né? Essas pessoas são as pessoas que, se pegarem a doença, têm uma probabilidade maior de internação e de morte. O vírus gosta de gente frágil. Então, estas pessoas têm que se cuidar mais. Você pode se cuidar, mas você tem a mulher que sai, que vai fazer compra, tem filho, tem neto. Então, por isso que a chance de pegar é muito grande. Então, é importante que as pessoas mais frágeis saibam que não adianta elas se isolarem se quem vive com elas também não se isolar. Então, essa é a primeira recomendação. Se você faz parte do grupo de risco, se comporte como tal. Segunda questão é completar o esquema vacinal. Hoje, toda a população acima de 12 anos tem que ter tomado 3 doses. Quem não tomou 3 doses não está vacinado. Hoje, o esquema vacinal completo é 3 doses para todo mundo acima de 12 anos e daqui a pouco para todo mundo acima de 5 anos. Quem é acima de 50 tem que tomar a 4ª dose. Nós descobrimos que em torno de 4 a 5 meses após tomar a última dose, cai a produção de anticorpos. Então, por isso, vacinação é 3 doses e para cima de 50 anos tem a dose de reforço. Vamos ter outras doses de reforço? Provavelmente sim, mas nós não sabemos ainda. Vamos viver e vamos ver. A questão toda é saber se cai ou não cai a produção de anticorpos após tomada a última dose. E quando isso vai acabar? Veja, neste momento, algumas empresas, no caso aqui a Moderna, ela está trazendo uma nova vacina. Uma nova vacina poderá ser diferente, e não só proteger contra internação e morte, também proteger contra ter a doença. Neste momento, as vacinas que nós utilizamos protegem contra internação e morte. Entre vacinados, existe a possibilidade de 13 em 100 mil pessoas morrerem. Entre não vacinados, existe a possibilidade de 330 em 100 mil pessoas morrerem. Então, é 36 vezes maior a possibilidade de morte entre os não vacinados. Então, a vacina protege contra doença grave e morte. Portanto, se vacine e se cuide. 18 minutos para 1h da tarde agora, próximo tema por aqui. Na semana passada, pessoal, artistas do mundo sertanejo viraram alvo de críticas por receberem cachês pagos por prefeituras do interior do país. A polêmica começou depois que o cantor Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, durante um show, o Zé Neto criticou a cantora Anitta e também a Lei Rouanet de incentivo à cultura. E aí, no mesmo dia, veio à tona a informação de que a apresentação de Zé Neto e Cristiano custou R$400 mil e foi financiada por uma prefeitura. O cantor Gustavo Lima também se tornou alvo, também virou alvo após a divulgação de várias apresentações em cidades minúsculas, pagas com dinheiro da chamada emenda PIX, são aquelas em que os prefeitos recebem verba para gastar sem a devida prestação de contas. E os ministérios públicos de todo o país estão investigando os casos onde políticos se aproveitam de uma brecha na legislação. Que brecha é essa? A dispensa da licitação. Como é que surge essa brecha, procurador Carlos Cardoso, para que as prefeituras possam gastar esse dinheiro público, sem licitação, para contratar artistas com cachês milionários, por meio da chamada emenda PIX, que não tem fiscalização nenhuma, dinheiro para gastar à vontade? Procurador, seu microfone fechado. Abre o som. Seu microfone fechado, procurador. Doutor Carlos, seu microfone está fechado. Seu microfone fechado, procurador. Não está nos ouvindo. Procurador Carlos Cardoso, seu microfone fechado. Ele não vai ouvir, né? Para saber que está fechado. Não, ele não está conseguindo ouvir a gente.
né? Ana Flávia não, vamos ver aqui com a Zildete. Doutora Zildete, essa brecha, de onde isso, como é que isso surge? Então, Mauro, na realidade, existe a lei, essa lei mesmo, essa brecha, acho que até por isso que essas mesmas pessoas criticaram a lei Rouanet. Na realidade, eu vejo assim, a lei não precisa mudar, pode continuar do jeito que está, mesmo com a brecha. O que nós precisamos ter são governantes que atuem com moralidade, eficiência e economicidade. E os órgãos competentes que fiscalizam os municípios para que a lei seja cumprida, mesmo sem a licitação, mas nos termos legais e com moralidade. Porque os municípios que não têm educação, saúde, usar dinheiro público da forma que eles estão usando, eu entendo que pode ter, sim, lazer, que os cidadãos precisam de lazer, precisam de cultura, mas dentro da moralidade. Inclusive, faz pouco tempo que eu li uma fala de uma sertaneja que já até faleceu, não está aqui entre nós, mas está lá no Twitter, ela falando que já quis fazer shows em municípios até gratuitamente, mas os municípios não permitem. Então, eu acho que o problema maior não está nem na brecha, nem na lei, está entre as pessoas que governam o executivo, os municípios, né? Os prefeitos, que não têm moralidade ao contratar um cantor, que seja, qualquer cantor que seja, para fazer um show com um gasto exorbitante. Então, era melhor usar a Lei Rouanet, porque pelo menos a Lei Rouanet tem transparência. Eu acho que a Lei Rouanet tem mais transparência, e quem paga, tudo bem, que quem paga também o cidadão, por causa que é dos impostos do cidadão, mas é feito com mais moralidade, com mais eficiência e transparência, quando se usa a Lei Rouanet. Então, eu acredito que não precisa mesmo mudar essa lei. Alguns entendem que tem que mudar a lei. Eu acho que o que precisa é a gente votar em cidadão correto, votar em pessoas íntegras, em pessoas com moralidade para execução, para o executivo, né? Tanto o executivo, o Congresso, os parlamentos, e eu acho que é isso que está faltando no nosso país, pessoas íntegras para governar, porque eu acho inadmissível uma pessoa contratar um cantor para fazer um show com valores exorbitantes, sendo que seu próprio município não tem educação, não tem saúde e outras coisas, né? Então, no meu pensamento, eu vejo que não precisa mudar a lei, mas mudar as pessoas. Sim. Procurador Carlos Cardoso, já nos ouve agora? Sim, estou ouvindo. A doutora Zildete destacando a questão da moralidade, é fato que essas pessoas que moram aí pelo interior, em cidades muito pequenas, dificilmente vão ter acesso aos grandes cantores, a esses ídolos, enfim, mas que seja de fato usada a Lei Rouanet. Esses artistas que usam a Lei Rouanet usam dinheiro da renúncia dos impostos das empresas, e eles se esforçam para usar a Lei Rouanet. Eles têm que atender critérios, existe uma transparência para tudo isso, para que a coisa se torne moral. Sem dúvida alguma, a Lei Rouanet é uma boa lei, é uma lei muito boa. Eventualmente, já em decorrência de mais de 30 anos de existência, ela possa sofrer aperfeiçoamentos, mas é uma boa lei. Agora, essas contratações de artistas que têm sido noticiadas pela imprensa mais recentemente, elas não são feitas com base na Lei Rouanet, são feitas a critério dos prefeitos municipais, das suas secretarias de cultura. Esse é o problema. A justiça brasileira, de uma maneira geral, entende que esse é um tipo de contrato difícil de você disciplinar pela lei de licitações, né? Como você vai avaliar a qualidade de um cantor, de uma banda de música, para efeito de fixar o quanto ela merece ser paga, merece receber ou não? É um pouco difícil. Então, nós ficamos muito a critério da honestidade pessoal dos gestores municipais. Agora, é possível, através de dados objetivos, avaliar se esse dinheiro está sendo bem usado ou não. É evidente que alguns desses casos que vieram à tona, o desrespeito ao dinheiro público salta aos olhos.
Como é que você pode pagar R$ 1.200.000 por um cantor, por mais famoso e de alto nível que ele possa ser, numa cidade que tem 6 mil habitantes, meia dúzia de ruas pavimentadas, as escolas não têm teto, não tem água potável nas escolas, os hospitais são precários? Olha, me parece que aí o descaso com o dinheiro público é patente e é caso realmente do Ministério Público investigar para efeito de verificar se não houve improbidade administrativa. Eu acho que é uma questão de bom senso. E também me espanta um pouco alguns desses artistas se valendo dessa situação. Eu acho que eles também têm que ser cobrados no plano da ética, vamos dizer assim, por esses contratos. Faltando 10 minutos para 1 da tarde, a gente tem mais um tema aqui para análise na nossa pauta, mas temos perguntas aqui da nossa audiência. Eu vou primeiro usar elas, aí eu vou pedir brevidade a todos para que, na fase final, a gente consiga debater esse último tema da pauta. Professor Vecina, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, aqui em São Paulo, Zona Oeste, perguntando o que pode ou deve ser feito para melhorar a eficiência e a amplitude do SUS, inclusive no atendimento de doenças raras. Olha, um bom caminho é ter melhores governantes, mas eu acho que essa já é uma coisa mais complicada. O senhor vai poder contribuir aí no dia 2 de outubro. Esse é o caminho mais adequado. De resto, temos que ter mais recurso para o SUS e fazer uma gestão melhor nos serviços públicos. Ana Flávia. Juliana Rocha no Instagram pergunta se a crescente disseminação da varíola dos macacos pode se tornar um grande problema de saúde pública, um caso confirmado na cidade de São Paulo já, né? Som. Ana Flávia, microfone. Bom, pela avaliação aí da OMS, a gente entende que nesse momento não, né? Doutor Vencina pode comentar também sobre isso. A gente precisa entender até como é que essa varíola saiu, de onde ela saiu, porque não era isso esperado. Nós não estamos falando aqui de uma doença altamente infecciosa, né? Tão rapidamente possa se infectar, como a gente fala de Covid, de uma doença respiratória. Então, aqui o que a gente precisa, Juliana, chama-se vigilância em saúde. Né, doutor Vencina? É assim que a gente mede o que você precisa fazer lá na frente. Então, você faz vigilância, você faz estudos de vigilância, você monitora, né? E aí você toma decisões em cima do monitoramento que você fez. Então, nós precisamos aqui do SUS fazendo vigilância em saúde para tomada de decisão em cima disso. Mas, nesse momento, não estamos em alarde com relação a uma possível pandemia desse agravo. O que o senhor completa, professor Vecina, para Juliana Rocha no Instagram, a respeito dessa questão? O que nós melhor poderíamos fazer para deter a varíola dos macacos é ajudar a África a combater a pandemia lá. Na África, existe em estado endêmico a varíola dos macacos. Desde 1958, nós sabemos disso. Nunca nos movimentamos para ajudar os africanos a combaterem a varíola lá. Agora estamos preocupados com a varíola aqui. Tem que acabar com a varíola lá. E é uma doença que não vai chegar aqui, não tem grande preocupação. Agora temos que ajudar os africanos. Já chega o que nós fizemos para os negros nessa terra aqui. Temos que ajudar a África. O procurador Carlos Cardoso, a Valéria Beltrame, no nosso canal no YouTube, pergunta se o golpe já tem data marcada. Olha, eu acho que o presidente Bolsonaro arquiteta alguma coisa na direção de um golpe. Não se sabe exatamente o quê. Até porque ele não planeja muito bem sequer as ações de governo dele. Mas eu tenho certeza que, se esse golpe acontecer, ou essa tentativa de golpe acontecer, ela não será bem-sucedida, porque não há ambiente internacional que acolheria uma iniciativa como essa. Não vejo condições subjetivas da sociedade brasileira, como havia em 1964, em que parcelas expressivas da população pediam a intervenção das Forças Armadas no processo político. É mais uma coisa de uma minoria de extrema-direita que não aprendeu a conviver com a democracia, chegou ao poder
por um acidente histórico, mas isso é outro capítulo, e que não sabe o que fazer com o poder, na verdade, que nós nunca tivemos um desgoverno desse tamanho, né? Embora não tenhamos tido muitos bons governos. E eu acredito que, se golpe houver, não vai dar certo. E não acredito que as Forças Armadas brasileiras, pelo menos na maioria dos seus setores mais esclarecidos, arrisquem a reputação, que ainda é boa perante a opinião pública, apoiando um aventureiro fascista como o presidente Bolsonaro. Eles não vão fazer isso, né? Embora, aparentemente, o presidente Bolsonaro tenha cooptado uma parcela aí equivocada das Forças Armadas e das forças policiais, principalmente das polícias militares. Eu penso isso. Mas, como disse o professor Vecina, caberá à imprensa livre e à sociedade brasileira como um todo saber superar as suas diferenças partidárias e ideológicas e se unir numa grande frente democrática para impedir que isso aconteça. Doutora Zildete, Rodrigo Monteiro no Facebook pergunta se mediação em empresas familiares é viável. Mediação em empresas familiares, sim. Mediação sempre é viável em qualquer espaço, em qualquer lugar. É muito importante a mediação, porque isso faz com que os conflitos resolvam-se de forma bem melhor os conflitos. É muito importante. Talvez a dúvida do Rodrigo seja pelo fato de, em família, muitas vezes, as coisas acabam se tornando mais difíceis. Porque, aliás, a mediação geralmente se dá nas relações continuadas, em relações de família, relações de condomínio. É bem melhor a mediação nessas relações e a conciliação nas outras relações, porque a relação continuada, a gente precisa continuar com a família, precisa continuar com o condomínio, então a mediação realmente foi feita para as relações de família e relações continuadas. Gente, o nosso tempo no final, vamos partir para as despedidas. Doutora Zildete, com a palavra, sua mensagem final, bem breve, doutora. Eu agradeço, Mauro, a oportunidade, adoro esse programa, eu acho que é de grande visibilidade para as pessoas, para os cidadãos, e muito obrigado pela oportunidade, e obrigado ao doutor Roberto Livianu, ao doutor Ricardo Prado, do MPD Democrático. Ana Flávia Pires, sua despedida. Obrigada mais uma vez pelo convite e parabéns pelo programa, acho super importantes, né? Temas importantes que são debatidos durante a semana, informados durante a semana, debatidos aqui, e deixo aqui um recado para toda a população. Vamos ficar atentos aí novamente ao uso de máscara, à não aglomeração e se testar. Muito importante, a qualquer sintoma se testar. Eu havia prometido o último tema da nossa pauta aqui no final, mas realmente não temos tempo para ela. Bom, despedida aqui do professor Gonzalo Vecina. Bem, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com essas pessoas tão ilustres e levar para você que está nos ouvindo, nos assistindo aí, que além de se preocupar com o vírus, se preocupe com a democracia. Estamos correndo um grave risco. Esteja pronto para defender a democracia no nosso país, na nossa vida, na nossa sociedade. Procurador Carlos Cardoso encerra. Eu agradeço o convite e, na sua pessoa, Mauro, eu saúdo os nossos ouvintes e a todos os nossos ilustres colegas de bancada no programa de hoje. E a sua equipe técnica também. Muito obrigado pela presença de todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala. É o Gente do MPD que Fala, sempre aqui às quintas-feiras, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Estiveram com a gente hoje o Procurador de Justiça aposentado, Carlos Cardoso, associado do MPD, a bióloga Ana Flávia Pires, diretora da Germsure Biosafe Consultoria, advogada e mediadora doutora Zildete Leal, e o doutor Gonzalo Vecina Neto, idealizador do SUS, da Anvisa, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Na mesa de som com a gente hoje, Isaac Barros, valeu Isaac aí as operações, o Sérgio Souza na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador aqui das nossas lives, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando na sequência, musical Trianon, às 15h tem o programa Duas na Tri, com a Malu Mota e a Silvia Vinhas, às 18h tem o Radar Paulista com o Renato Albuquerque,
E agora o Eliezer Santos com as informações do trânsito ao vivo para tirar você dos congestionamentos nessa quinta-feira, no horário do rush. Muito obrigado pela audiência de todos. A gente se fala amanhã, faltando 1 minuto para 1. Tchau, tchau.